E aí, torcedores, fanáticos do futebol rubro-negro, vamos para mais uma notícia de hoje. Mauro César, ele fala que o gol de Bruno Henrique explica por que Pedro não é titular absoluto no Flamengo. Ele ainda fala que o Palmeiras também é candidato aí a título fortíssimo, né, para ganhar a Libertadores da América. Vamos então ver o que o pessoal está falando sobre essa situação, notícia que saiu agora há O pouco. Libertadores tem que estar preparado também para esse tipo de situação, né? Embora não tenha sido, evidentemente, a atuação desejada. O que me chamou a atenção, trazendo corneta a enquete, eu vou cornetar a escalada, as manchetes iniciais do âncora. Eu não sei se temos aqui uma visão totalmente distorcida dos jogos da semana, mas o âncora, ele questionou a atuação do Flamengo e elogiou a do Palmeiras, inclusive na enquete. Eu estou enganado ou a atuação do Palmeiras foi digna de tantos elogios? Eu achei o jogo muito mais ou menos do Palmeiras, bem mais ou menos, contra o Atlético, que tinha melhorado contra o Grêmio e Flamengo, tinha feito até jogos bem aceitáveis. Poderia ter até empatado os dois, não seria nenhum absurdo, mas que foi um horror. Tanto que o Felipão está lá batendo de frente. Agora até a imprensa mineira, a ala da imprensa mineira mais cortada, já está subindo nas tamancas. O Palmeiras fizesse um jogo razoável, um bom jogo, e tinha 3, voltava para casa com a vaga na bagagem. Estava a mediocridade não, a ruindade mesmo do time do Atlético em termos coletivos. Que time mal treinado, que bagunça o Atlético, que horror. O Palmeiras venceu de forma muito burocrática. O Flamengo também. Foi uma atuação, acho que, muito pálida no primeiro tempo, me lembrava até um pouco momentos do jogo contra o América. O time do Olímpia vinha fechado, claro. Tem muita gente que fala, mas o Olímpia fez segunda melhor campanha na fase de grupo. Esqueça. O Olímpia depois entrou numa crise danada, não ganha desde junho. O técnico, que era o Diego Aguirre, saiu, chegou agora o Arce, não venceu ainda. Há problemas com o presidente do clube, que não teria pago ali uma premiação que foi prometida pela campanha na fase de grupos. Mas se mobilizou para o jogo de ontem. Você vê que na Libertadores as coisas mudam, né? O time vem em crise, foi eliminado da Copa do Paraguai, pelo São Lourenço, que não é o que venceu o São Paulo, é o São Lourenço da segunda divisão do Paraguai. Mas ontem se organizou para jogar como era possível. Muitas faltas, muita pancada. O Arce parece de fato que é um técnico discípulo do Scolari, pela maneira como monta sua equipe, retrancada, montou sua equipe, né, muito fechada, e ofereceu de resistência. É mais ou menos o que podia fazer o time paraguaio. Acho que fez um jogo ali dentro das suas possibilidades, até muito satisfatório do ponto de vista do Olímpia. E o Flamengo enfrentou as mesmas dificuldades, mas foi um primeiro tempo muito lento, não foi intenso, não pressionou tanto saída de bola, não acelerou o jogo para tentar acelerar a troca de passes e encontrar um espaço na defesa adversária, tanto que finalizou até mais fora da área do que dentro da área do primeiro tempo. Foi bem pálido. Aí no segundo fez o gol. O gol explica por que o Pedro não é titular absoluto. Aliás, no time do Flamengo pouca gente tem essa condição, né? E sempre vai ser assim quando você tiver bons jogadores em quantidade, porque você vai ter sempre disputa por posição. Isso é saudável, né? E aliás, eu não imagino nenhum time forte do mundo, se quiser futebol internacional, em que o Pedro possa ser titular absoluto. Absoluto que eu falo é aquele cara que é intocável. Acho muito difícil. Mas enfim, essa é uma outra história. E até teve ali uma boa participação do treinador, quando fez uma mudança ali no intervalo, botando abrindo mais o gesto do lado esquerdo, mais ou menos como joga o Everton Ribeiro da direita. O losango, né? E o Alan, os dois abertos, o Arrascaeta mais à frente, e o Bruno Henrique entrando na área, né? E assim acontece o gol, né? Teve também uma inversão dos zagueiros, o Davi Luiz foi para o lado esquerdo e o Fabrício para a direita, e foi ali que o Davi conduziu a bola, depois fez o passe buscando o Gabriel pôs na cabeça do Bruno Henrique, que mostra mais uma vez que assim, voltou em pouco tempo, já muito próximo da sua forma ideal, né? Ele ontem apanhou pra caramba, mas participou muito do jogo, deixou tudo em campo, e abraçou o técnico no final, mas existem ali alguns problemas, eu acho. O time não manteve o nível da atuação contra o Grêmio, por exemplo. Por outro lado, também muitas dificuldades, como o São Paulo também enfrentou. O Flamengo tem muito problema com defesas muito fechadas, não é só com o São Paulo, já foi assim com outros treinadores, né? E leva a vantagem que é pequena, vai enfrentar muitas adversidades lá no Paraguai, vai ter um clima bem hostil, vai haver uma grande mobilização com a torcida, não tenha dúvida disso. Uma vitória por um gol, o Olímpia leva para os pênaltis. O Olímpia, no passado, eliminou o Fluminense na fase preliminar da Libertadores. O Fluminense tinha vencido semanas antes do Flamengo na final carioca, ainda com Abel Braga, né? E o Olímpia eliminou. É um time com muitas limitações, mas está vivo e vai tentar eliminar o campeão. O Flamengo ontem poderia ter feito mais gols, mas não mereceu, não. Acho que a vitória de 1-0 foi o placar que retratou bem o que foi o jogo. Não merecia mais do que isso, não.
E sobre o Pedro, só digo o seguinte: eu acho que a diretoria do Flamengo está certíssima. E quem questiona deveria definir, descer do muro, que é o quê? Paternalismo ou profissionalismo? O camarada faltou um treino, não quis aquecer, são 2 punições. Não acho errado, não. Como outros já tiveram, até o Gabigol já teve punição por esse tipo de comportamento, o Marinho, o Vidal, lá atrás teve Coelhar, teve outros jogadores que passaram por isso. E acho que ontem ficou claro por que ele eventualmente joga e eventualmente não joga. Se estiver tudo bonitão, inteiro, pronto, no domingo deve jogar contra o Cuiabá, lá no Mato Grosso, no último jogo da rodada, que será às 20 horas. Te pergunto ontem, o seguinte, acabou não Mauro, pagando, obviamente, falta. Você não acha, eu honestamente eu quero te ouvir sobre isso, porque eu acho que eu divirjo de você nessa questão. Eu acho que a segunda punição devia ser dobrar a multa, fazer sofrer no bolso, mas tirá-lo de um jogo, eu me pergunto se prejudica mais a ele ou ao próprio time. Entendeu? Eu falei, não, vai jogar porque você é pago para isso. Agora, não veio treinar, fez o que fez, na confusão, dobra a multa. Esse mês não tem salário. Eu mexeria no bolso, não mexeria numa coisa que de alguma maneira prejudica o time. Poderia ser. Eu não conheço ali as questões que envolvem lá o RH, o contrato, o que é possível fazer nesse tipo de caso, né? Mas sendo possível, até acho que faz sentido, Juca. Poderia ser ele recebeu 5% de multa, poderia ser 10%. Mas, enfim, de uma forma, eu até concordo com isso. Eu só acho assim, alguma coisa tem que ser feita. Tem que punir. Claro. Porque o caso da agressão foi tratado como? O cara foi embora. O jogador teve todo o suporte necessário. Todo o suporte. Teve dirigentes com ele até quase 5 da manhã, fretaram avião para trazer ele no domingo. O camarada só foi depor porque o dirigente do Flamengo entrou no ônibus e falou, tu vai na delegacia também. Se ele não fosse depor, a polícia tem que convocá-lo, ele ia para a Argentina e ir embora, que ele é de Argentina, vai ficar aqui no Brasil fazendo o quê? Acho que ele vai embora, ele ia embora. Então seria uma complicação. O dirigente foi lá no ônibus e falou, olha, você vai também na delegacia. Ele desceu, foi, por isso que ele foi no carro, junto com o Marcos Braz. Botou ele no carro, segurança do lado, levou o homem, ele não resistiu também, aceitou, foi lá, falou, admitiu o que fez, absurdo que cometeu. Então acho que de fato, poderia ser assim. Mas o importante é colocar a casa em ordem. Porque essas pessoas... Eu já falei várias vezes aqui que o Flamengo, a bagunça, o paternalismo, a tolerância, com uma série de coisas erradas no comportamento dos atletas, muitas vezes, até em campo, especialmente em campo. Então, quando os caras são rigorosos, eu desconheço que algum clube da Europa, clube grande, médio, o cara se recuse a se aquecer, se recuse a não apareça para treinar e fique por isso mesmo. Ah, mas ele foi agredido. Eu entendo como 2 coisas distintas. Se ele tivesse segunda-feira mandado um WhatsApp falando, olha, eu não estou legal, eu tomei um soco na cara, não tenho condição de treinar, não estou bem, ele não iria. Mas ele não mandou nenhuma mensagem, um sinal de fumaça. Tanto os assistentes, agentes, assessores, ninguém tem condições de fazer um contato. Não tem explicação. Fica a sensação de que você não vai para provocar um problema. E provocou. 9 da manhã, todo mundo lá, o cara não apareceu, 9h01 já estava na internet. Pedro não foi treinar. Das 9 horas até quase 1 da tarde, quando chegou a informação de que ele finalmente deu uma satisfação, o negócio já estava pegando fogo de novo. Então, o incêndio que estava controlado reapareceu.